Olá, boa tarde. Órgãos de defesa do consumidor se reuniram nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Manaus para discutir o recente aumento no preço dos combustíveis nos postos da capital. No encontro, ficou decidido que os empresários terão que explicar na justiça o motivo do aumento. De dezembro de 2015 até o final do mês passado, o preço médio do litro da gasolina em Manaus custava R$ 3,45. Porém, tudo que é bom dura pouco. No último dia 2, quase todos os postos de combustíveis da capital subiram o preço da gasolina sem que a refinaria tivesse repassado algum reajuste. Não podemos admitir e nem acreditar que numa terça-feira todos os empresários tenham tido a mesma ideia de aumentar o valor da gasolina para R$ 3,89. Aí é querer subestimar a inteligência dos representantes dos órgãos de defesa do consumidor e do próprio consumidor. Com características da prática de cartel, a Defensoria Pública do Estado pretende acionar a Justiça para punir os empresários que subiram o preço da gasolina de uma vez só. Afinal de contas, durante mais de um mês se ficou regulando a gasolina pelo preço de 3,45. De uma hora para outra subiu para 3,87. Alguma coisa de extremamente estranha está acontecendo. O papel dos órgãos de defesa do consumidor não é ficar observando as escusas dos fornecedores, mas sim fazer a defesa do consumidor. Houve um aumento, é irregular, tem que haver uma ação judicial. Esse representante de uma rede de postos de combustíveis tentou justificar durante a reunião de hoje na Câmara Municipal de Manaus que os preços subiram porque precisam de uma margem de lucro de pelo menos 18% para manter a estrutura dos postos em funcionamento. Se ele não tiver uma margem, no mínimo dessa que eu falei para vocês, em torno de 18%, ele não paga a conta. Só de ICMS na gasolina é 25%. Os economistas dizem que a matemática feita para chegar ao valor da gasolina que é praticado aqui no Brasil dificilmente fecha. E o problema começa ainda lá em cima, quando a Petrobras, no cenário internacional, compra o barril de petróleo por um valor bem barato. No entanto, repassa esse petróleo já com um valor elevado. A estatal tem feito isso porque nos últimos anos foi saqueada pela corrupção. Aqui em Manaus ainda existe um problema ainda mais grave, que é questionado por órgãos de defesa do consumidor. O preço da gasolina está bastante elevado e os empresários não conseguem justificar este preço. O motivo real do aumento é que os postos estavam com margem zero. Os postos estavam sem margem de lucro, praticando uma margem negativa. Então a margem não tem como continuar um preço que estava. Por isso que aumenta. Mas não vai um pouco contra o senso do comércio, que é que se você está tendo prejuízo, é óbvio que você não vai manter aquele preço? Por isso que não foi mantido. Por isso que não foi mantido, porque estava dando prejuízo. Aí eu pergunto, por que durante 2 meses conseguiram cobrir custos com uma gasolina a 3,45 e agora tem que aumentar para 3,89 para cobrir custo? Isso não é justificativa, isso não convence os órgãos de defesa do consumidor. Ao final da reunião, ficou decidido que a força-tarefa formada por órgãos de defesa do consumidor vai acionar a Justiça para que a gasolina volte a ser comercializada no valor médio de R$ 3,45 o litro. Nesta mesma reunião, a coordenadora do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, anunciou que o órgão deve lançar nos próximos dias um aplicativo que vai orientar os consumidores a encontrar um posto com os preços dos combustíveis mais em conta. Porque nós precisamos fomentar essa pesquisa de preço. Nós precisamos informar a população onde que está aquele posto vendendo mais barato. Por quê? Porque nós precisamos acirrar a concorrência. A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 18 anos que teria sido morto na noite de ontem após perseguir um assaltante. O crime aconteceu na zona norte da capital. De acordo com a polícia, o crime ocorreu no núcleo 14 do bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. Mesmo bairro onde aconteceu o velório no prédio de uma igreja evangélica. Os familiares tentam entender como o crime realmente aconteceu diante da versão de que Diego Moura Silva, de 18 anos, teria sido morto ao perseguir um suposto assaltante por volta de meia-noite. Segundo familiares que não quiseram gravar a entrevista, testemunhas relataram que um jovem e outro familiar teriam iniciado a perseguição a um homem que havia roubado um conhecido deles no bairro. Na fuga, o criminoso teria pulado o portão desta casa fechada para aluguel e entrado na área de mata. Foi quando o estudante também teria ido para o matagal desarmado.
Ao encontrar o criminoso, Diego teria sido atingido com um tiro. Agora a polícia trabalha para identificar o suspeito. E a Zona Norte amanheceu hoje com policiamento reforçado. A região foi alvo da segunda operação Choque de Ordem, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, que tem o objetivo de coibir os constantes arrastões. Durante a ação, mais de 20 veículos em situação irregular foram apreendidos. Quando os policiais chegaram por aqui, ainda era de madrugada. A concentração foi nesta rotatória, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Um local onde as autoridades identificaram um grande número de assaltos. A gente tem recebido muita reclamação de arrastões em paradas de ônibus nessa hora da manhã, a partir de 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã. Então esse é o objetivo, uma abordagem de forma geral, em parceria com a Polícia Militar e demais órgãos de segurança. A Operação Choque de Ordem da Zona Norte também teve uma segunda concentração no bairro Novo Aleixo. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito participaram da ação. Por isso, os carros que passavam aqui eram parados e tudo era vistoriado. Com os ônibus não foi diferente. Detran e servidores da Secretaria Executiva Adjunta de Operações entraram nos coletivos e conversaram com os passageiros para saber se estava tudo bem. É a segunda fase da Operação Choque de Ordem, desta feita aqui na Zona Norte, em toda a Cidade Nova. Um efetivo de cerca de 60 policiais. Como a operação tem o objetivo de combater os arrastões, que na maioria das vezes é feito por criminosos que utilizam motocicletas, quem passava por aqui neste tipo de veículo precisava parar. Que dá uma sensação de segurança para todos os mototáxis que estão trabalhando na área. Certo? E assim inibe os bandidos a não fazerem assalto aqui na nossa área. Tem muito? Tem demais. A Operação Choque de Ordem resultou nas apreensões de 22 motos, 2 carros e gerou 44 multas. E por conta dos constantes assaltos no transporte coletivo, motoristas dos micro-ônibus amarelinhos realizaram um protesto na noite de ontem. A manifestação foi em frente ao Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital, e teve o objetivo de chamar a atenção das autoridades. O movimento interditou parcialmente a avenida e afetou o fluxo de trânsito no local. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar a morte da bebê que recebeu tratamento com máscara improvisada de garrafa PET no lugar de máscaras de oxigênio no hospital de Jutaí, no interior do estado. Gabriele e o irmão Gabriel nasceram prematuros e, para estabilizar o quadro de saúde dos gêmeos, o médico responsável optou pelo uso da máscara improvisada, já que o equipamento disponível na unidade não se ajustava ao rosto dos bebês. A menina não resistiu e morreu. Já o menino chegou a receber alta, mas após complicações foi transferido para a capital, onde desde o início do mês recebe tratamento especializado na maternidade Ana Braga. Após a divulgação das fotos dos bebês na internet, a Secretaria de Saúde do Estado abriu uma sindicância para apurar o caso. A Secretaria Estadual de Educação promoveu nesta sexta-feira um encontro para discutir a nova estrutura curricular do ensino médio no estado. Com o tema Ensino Médio, possibilidades para um currículo flexível, o encontro foi para discutir propostas de mudanças na estrutura curricular do ensino médio em 22 escolas da rede pública do Estado. O secretário defendeu a necessidade de reformular o currículo da última etapa de educação básica, a partir de um projeto piloto da Secretaria Estadual de Educação, de acordo com a legislação educacional. Segundo ele, o projeto visa elaborar um processo de construção coletiva de conhecimento que vá além dos conteúdos enciclopédicos e metodologias tradicionais. Construído ainda, ele não é um projeto acabado porque ele tem alguns ingredientes, algumas peças que são muito importantes. E uma delas é a participação dos professores, a participação da comunidade, a participação do aluno nesse debate de qual escola de ensino médio que a gente quer. Hoje a gente forma todas as escolas da mesma forma. A gente tem que garantir o mínimo, mas a gente pode ter uma diferenciação, uma flexibilidade dentro do ensino médio. As propostas prevêem ainda a possibilidade de composição da estrutura curricular com
áreas optativas para o aluno, o ensino médio com mediação tecnológica, proposta de semestralidade, além de ações específicas voltadas para um melhor desenvolvimento do ensino médio noturno. Estamos com essa perspectiva, né, de trabalhar com esses diversos itinerários, onde o aluno poderá sair com uma orientação para o trabalho ou aprofundamento nas ênfases de seu interesse, né, porque às vezes o aluno ele é muito bom em matemática, mas ele quer aprofundar a matemática e não tem condições. Nessa proposta a gente prevê isso. Amanhã é Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. Aqui no estado, uma força-tarefa vai unir prefeitura, governo do estado e militares das Forças Armadas que vão sair a campo neste sábado para reforçar o combate ao mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Os detalhes com Caio Fonseca. O Ministério da Defesa disponibilizou cerca de 220 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica para serem utilizados amanhã no Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti. Secretário Homero de Miranda Leão, nós estamos falando daquele mosquito que é capaz de transmitir 3 doenças, dengue, chikungunya e o zika vírus. Amanhã é importante que a população abra as portas. Imprescindível que a população receba esse contingente de pessoas que estarão em Manaus, mais de 11 mil pessoas, entre militares e agentes de saúde, profissionais de saúde, estarão visitando as casas. 172 mil casas serão visitadas amanhã. E nós esperamos que a população receba bem, receba as informações que serão levadas a elas e que faça a sua parte também, porque esse combate ele tem que ser diário, ele não pode ser apenas um episódio que se fará num sábado qualquer. Nós precisamos fazer com que a cada dia, cada um de nós perceba um foco, tire uma garrafa, cuide do seu entorno para que o mosquito não prolifere e para que tenhamos, portanto, o menor efeito possível dessa epidemia em nossa cidade. O senhor está com um papel aqui na mão, é aquela famosa cartilha que traz aquelas informações dos 10 minutos semanais, né? Isso, exatamente, os 10 minutos contra a dengue, que é uma cartilha, um checklist onde você marca aqui o que foi visto, o que foi feito, para que você mantenha longe de você o mosquito. Se cada um de nós fizermos isso, nós teremos uma epidemia menor em Manaus. Teremos crianças com menos consequências, que a microcefalia é causada pelo zika vírus e pode acontecer numa gestação, e nós queremos que isso não esteja presente em nossa cidade, mas depende de cada um de nós, repito. Muito obrigado, viu, secretário Homero de Miranda Leão, secretário municipal de saúde. E para lembrar, além de Manaus, agentes comunitários atuarão nos municípios de Barcelos, Boca do Acre, Irunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Além de Presidente Figueiredo, mais 2 municípios decretaram situação de emergência por conta da estiagem no estado. São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, na calha do Alto Rio Negro, que estavam em alerta. Já em Barcelos, a situação é de emergência por causa das queimadas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Tabatinga, o tempo fica encoberto com chuva, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Mesma previsão para o município de Humaitá. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Itacoatiara, a previsão é de muitas nuvens e pouca chuva, mínima de 26 e máxima de 30 graus. O Batalhão de Policiamento Ambiental fez um flagrante de caça ilegal na zona centro-oeste de Manaus nesta quinta-feira. Após denúncia anônima, os policiais foram até um estabelecimento de revenda de automóveis, onde apreenderam um porco do mato, 2 tatus, uma paca e 84 ovos de quelônios. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia do Meio Ambiente.